Vamos falar agora de notícia internacional. A Coreia do Norte lançou o terceiro míssil em 3 semanas. Ou seja, mais uma vez, Pyongyang afronta a comunidade internacional. O último míssil foi lançado em direção ao Mar do Japão, o que pode, claro, piorar já a áspera relação entre os países da região. Em Nova York está a nossa correspondente Carolina Cimenti, com quem eu converso agora. Oi, Carol, boa noite para você. O Trump já se pronunciou sobre esse novo teste aí com míssil balístico? Oi, boa noite, Cecília. Boa noite a todos. Apesar de ser feriado aqui, um feriado bastante importante aqui nos Estados Unidos, Donald Trump foi comunicado sobre esse teste de míssil balístico pela Coreia do Norte e postou em uma rede social que a Coreia do Norte mostrou um grande desrespeito pela China ao fazer mais um teste e lembrou que o governo chinês está se esforçando muito. Ele não deixa muito claro, mas a gente sabe que a tentativa de negociações atualmente no mundo com o governo norte-coreano está toda focada no governo chinês, até porque a China fica ali ao norte da Coreia do Norte e é da China que vem praticamente 90% de todos os produtos e toda a economia da Coreia do Norte atualmente, que está sob sanção em quase todos os países do mundo. Mas, claro, esse novo teste com míssil de média distância, ele aumenta a preocupação não só para os países vizinhos, Japão, Coreia do Sul e também a China, mas para o mundo inteiro. Nessas últimas 3 semanas foram 3 testes e esse de ontem, na verdade, é diferente dos outros 2 primeiros desse mês, ele foi considerado perfeito. O míssil atingiu exatamente o objetivo que o governo norte-coreano queria. Ele chegou até o Mar do Japão, uma parte do mar onde os japoneses, inclusive, têm muita atividade comercial, como pesca, exploração, e por ali passam, inclusive, alguns voos comerciais. Então, apesar de se tratar ainda de teste, ele já apresenta riscos, além de, claro, violar as leis internacionais, porque esse míssil ele não desceu em águas internacionais, ele desceu em águas japonesas. Esse míssil ele atingiu quase 500 quilômetros de distância, o que indica um risco para as populações do Japão, da Coreia do Norte, também para inúmeras instalações militares americanas que ficam nesses 2 países, e se calcula que só na área urbana de Seul, na Coreia do Sul, mais de 25 milhões de pessoas estariam, então, em risco de um ataque, no sentido de estarem em uma distância que pode se aproximar de um ataque da Coreia do Norte. Fora isso, a quantidade de testes vem aumentando, né? No ano passado, até o mês de maio, a Coreia do Norte tinha realizado 10 testes. Esse ano, já foram 12 e com resultados melhores, com menos erros, digamos assim. Os engenheiros, os técnicos são todos unânimes em dizer que mesmo quando acontece um problema e o míssil explode no meio ou não atinge o objetivo que era inicialmente o objetivo que ele tinha que atingir, isso ainda assim ajuda a esse país a desenvolver essa tecnologia, a melhorar essa tecnologia. Por isso mesmo, o secretário de Defesa americano, James Mattis, disse ontem em uma entrevista que não dá para esperar a Coreia do Norte construir um míssil intercontinental que possa criar riscos para os Estados Unidos, para só depois desenvolver um sistema antimíssil mais eficiente do que o já existente. É preciso levar essas ameaças que já estão acontecendo, essa retórica do governo de Kim Jong-un, da Coreia do Norte, é preciso levá-las a sério, que elas são muito claras e agressivas, segundo o secretário de Defesa americano, Cecília. Levar a sério, acho que esse é o termo que tem que todo mundo prestar atenção e não achar que é só uma brincadeira da Coreia do Norte. Mas você mencionou aí a Coreia do Sul, Carol, o presidente de lá, que foi eleito há pouco tempo, o Moon Jae-in, que inclusive é filho de pais refugiados da Coreia do Norte, ele foi eleito tentando uma reaproximação aí com os vizinhos do Norte, né? Mas ainda assim, os testes não param. Ainda assim, os testes não param e o que acontece é que ele foi eleito com esse discurso para tentar se aproximar da Coreia do Norte, recomeçar uma negociação com a Coreia do Norte. Ele também foi eleito com uma retórica, talvez a retórica mais anti-americana que a Coreia do Sul teve em um político, em um presidente, desde os anos 70. Então, já entrou fazendo polêmica no governo 3 semanas atrás, dizendo que não queria mais o sistema antimísseis americano, que foi instalado lá dias antes e testado na Coreia do Sul, dias antes dele ser empossado, mas mesmo assim ele foi bastante crítico depois desses testes realizados pela Coreia do Norte. Ele disse que o governo norte-coreano continua muito provocativo e que isso pode causar mais isolamento ainda para o país e, eventualmente, até mesmo uma punição militar. O Japão,
o Japão, ele, né, historicamente, desde a Segunda Guerra Mundial, ele é defendido militarmente pelos Estados Unidos. Ele respondeu que, apesar de não ter um poder militar para poder conter a Coreia do Norte, ele pode combater o país economicamente, né? São países muito próximos, que dividem mares, né? Então, pode eventualmente prender pescadores ou deter barcos de pesca da Coreia do Norte. Mas o que fica claro é que a resposta para a Coreia do Norte, ela tem que ser unida, ela não pode ser só do Japão, da Coreia do Sul, ela tem que ser, na verdade, uma resposta global, de líderes de todo o mundo, para tentar deter esses testes e essa ambição militar norte-coreana, né? A Coreia do Norte foi, inclusive, nos principais temas debatidos na reunião do G7, na Sicília, na Itália, na semana passada. Então, isso tudo, segundo os analistas políticos aqui nos Estados Unidos, deixa ainda mais grave a sensação de falta de balanço entre os discursos do presidente americano Donald Trump e dos líderes europeus. Na verdade, é exatamente esse o momento em que é necessário ter união entre os grandes poderes do mundo, né?